Vamos lá, então. Estão gravando, vamos dar continuidade. Vamos compartilhar aqui a tela. Cadê? Isso. Todos vendo? Agora sim. Isso. Vamos lá. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Veja só, então, né? É aquilo que eu tinha falado antes. Eles eram aqui, frágeis e indecisos, eles ainda estavam, né, seguindo o mestre e não tomando nenhuma atitude por si próprios, né? Eles tinham mediunidade, eles eram médios de cura, de efeitos físicos, eles tinham todo um potencial, mas ficavam sempre à sombra do mestre, né? E quando eles perderam o seu mestre, ficaram meio desnorteados, mas nesse dia de Pentecostes, como falaram aí, nesse dia de festa, né, que houve toda essa revelação para eles, isso os fortaleceu no propósito deles. Aí realmente eles fizeram o que eles foram determinados a fazer, o que eles se propuseram a fazer quando vieram aqui, encarnaram naquela época. Era realmente para continuar, né, o que Jesus deixou. Porque se eles se mantivessem daquela forma, ia morrer. Tudo aquilo que Jesus ensinou, ele ia cair por terra, porque eles iam ficar com medo. Tinham medo de morrer, de serem presos, torturados, né? Aí não iam continuar, né, com plantio, né? Então, quer dizer, tudo é um propósito, né? Tudo que nós passamos existe um propósito maior. Até nesse dia mesmo, que eles estavam ali, quando viram, foram tocados finalmente e perceberam, não, peraí, eu não posso ficar assim, à sombra. Eu tenho que realmente sair, colocar a cara na tapa mesmo e continuar com a obra que foi determinada. Jesus não escolheu os discípulos à toa, não é? Então, ele sabia do potencial de cada um deles, né? O que estava reservado para cada um. Então, quer dizer, com esse advento, eles começaram realmente a... Deixa eu ver. Até aí os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, quer dizer, aquela coisa de estar naquela situação, né, que deixavam ele para baixo. E eles começam, curam os doentes, levantam os espíritos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Eles realmente continuaram como discípulos, né, em todo o sentido da palavra, né? Era o que faltava ainda isso para eles. E alguém quer falar alguma coisa? Acho que eu vejo como realmente uma manifestação mediúnica bem forte. Foi essa vibração Isso. bem grande que eles sentiram do alto, né? Essa presença mesmo, talvez até do próprio Mestre Jesus ali, daqueles espíritos superiores, mandando essa carga de energia, essa comunicação mesmo mediúnica em cima deles, e eles sentiram essa força, né? Acho que a gente também sente um pouco, assim, muito menor intensidade. A gente sente nas mesas mediúnicas, né? Quando um espírito se aproxima, quando a gente sente a boa vibração ou a vibração não tão boa e que a manifestação acontece, né? Porque quando a gente se coloca à disposição numa mesa mediúnica para que os espíritos se manifestem, a gente sente, né, essa carga, essa energia forte quando o espírito se aproxima. Então, a gente imagina naquele dia, né? Que foram só espíritos de luz mesmo, se não o próprio mestre mesmo, para influenciar, para que eles começassem mesmo a atuar, né? Sentindo essa força que estava neles e que, lógico, eles não iam atuar sozinhos, mas tinham, através dessa mediunidade, eles seriam realmente ajudados a fazer tudo isso que eles falam ali. Os processos de cura, de evidência, de audiência, né? De audição mediúnica, deve ter sido muito bom, né? Nesse caso, para eles, foi uma força muito grande para... E aquilo que a gente sabe, né, gente? É toda uma programação mesmo que Jesus faz com
a sua equipe espiritual, mas tem horas que tem que dar aquele empurrãozinho, né? Porque como eles estavam, né, como você falou, amedrontados, ainda, né, sem o guia, titubeando, mas tem horas que Jesus, os espíritos, os nossos mentores mesmo, tem que dar aquele empurrãozinho para a gente, opa, eu tenho que agir, vamos, que a gente não está sozinho, então nós conseguimos, porque a gente nunca está só mesmo. Agora, o importante é saber qual é a companhia que está com a gente, né? O importante é que a gente não esteja só, mas que seja uma boa companhia, né? A gente diz assim, a gente nunca está só, mas a gente sabe que quando a gente se sintoniza com os bons espíritos, que eles estão perto da gente, a gente tem todas essas teorias. Mas quando você, no caso, eles sabiam de um monte de coisas, mas quando vem uma coisa assim mais impactante, deve ter vindo assim com muita força, aí aquilo que você sabia, você sentiu. Lembra da coisa, da diferença, né? Sentir, realmente. Sentir mesmo, estar nele, naquilo. E isso ainda faltou a eles até aquele momento. E é o que acontece com muitos de nós. É sentir realmente, estar dentro de nós. Uma coisa assim, eu sei que tem um Deus, mas sempre se coloca um Deus tão distante, quando a gente tinha que ter Deus aqui, junto com a gente. A gente tem que acreditar, né? Então, mas... Ter essa certeza de que a gente não está só. E quando você passa por uma situação de crise ou de impacto, e você apela para o divino, essa é a hora. Você sente a força. Aí você sente a força. Essa é a hora. Aí sim, pois é. Por isso que às vezes tem que acontecer os escândalos. Fala, Flávio. Você levantou o dedo, hein? Não vem no que eu vi, você levantou o dedo. João, fala, João. Tá tudo bom. Tudo bom? Tudo bom, então. Meninas. Tá bem explicadinho. Alguém quer comentar alguma coisa mais? Não. Foi uma grande injeção de ânimo, né? Que eles receberam para dar continuidade às tarefas. É igual... Alguém queimando pão. É igual quando... Tem que ser dessa forma, né, gente? É igual assim, de vamos dizer, numa proporção diferente, uma comparação, por exemplo, quando uma pessoa vai tomar um passe. Eu escutava às vezes algumas pessoas lá na Ramatiz não levavam tomar um passe, depois elas passavam lá no orelhão, aí falavam assim, porque eu senti isso assim, porque eu senti um tremor, porque eu senti meu corpo todo tremer, vontade de chorar, porque meu braço ficou dormente, ou cada uma tinha uma manifestação. Quer dizer, isso é como aconteceu com eles, numa proporção diferente. Quer dizer, você está lá recebendo um passe magnético e o seu espírito sentiu, deu aquele choque, né, aquela coisa, e a pessoa às vezes tem reações diferentes, né, de choro. Eu chorei, primeira vez que eu tomei passe lá na Ramatiz, eu me derramei em lágrimas que eu não sabia por que estava acontecendo aquilo, mas era uma coisa que vinha de dentro. Comecei a despejar, lágrimas desciam, assim. Tem pessoas que se tremem toda, tem pessoas que têm dormência no braço. Eu lembro do João, quando a gente está na doação, né? Você sente, às vezes, que o braço é dormente, João, não é? Então, e eu ouço relatos de pessoas, assim, quando tomam o passe, elas sentirem um lado do corpo delas ficarem totalmente dormentes. Isso é uma manifestação. Não é? Você está recebendo uma luz, uma coisa assim, uma energia muito forte, então o corpo responde, sente, né, a vibração, né? Isso aí é o que a gente tem que realmente lembrar e apegar para ter a certeza e nos fortalecer realmente na fé de que realmente Deus não está lá, Ele está aqui, está aqui com a gente, né? Porque Flávio, não é a estante. Eu pensei que era seu dedo, Flávio, que estava o dedo levantado. Mas que dedão. O dedo do ET, gente. Não, era a estante. Jesus fala para Tomé, né? Feliz daqueles que creem sem ver, né? Não é? Até esses fenômenos. A gente tem que realmente desenvolver essa certeza de que estamos com essa proteção, né? Isso é muito importante. Mas a gente vai chegar lá. Com certeza. Por quê?
Um dia todos nós seremos anjos. Olha, eu estava ouvindo uma palestra que o homem falou isso aí. Eu falei, tá vendo? Não é só eu que falo, não. Mas isso é bíblico, é? É fato, né? É fato, isso é bíblico. Está escrito nas escrituras, tá no Evangelho. É. Não tem como. Não? Então vamos continuar? Alguém quer falar alguma coisa mais? Solta aí, Vitor. O poder de Jesus lhes comunicara as energias reduzidas. O poder de Jesus lhes comunicara as energias reduzidas. Quer dizer, eles estavam com aquela baixa, né? Aquela baixa estima, aquela fragilidade, quando sentiram aquela energia forte, né, de Jesus, né? O poder dele, tá? Que está bem enfatizado aí no nosso texto, né? Que nós estávamos falando sobre isso, né? Quer dizer, a manifestação de Jesus ali, grande, que fez com que eles se fortalecessem na fé deles, no propósito deles, né? Continua. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Quer dizer, é como se esse advento de Pentecostes ficou assim marcado, foi por isso que Emmanuel, eu acho que citou esse Atos aqui, né? Essa frase aí, dizendo que todos nós somos médios em potencial, desde a criança ao velho, né, que ele colocou, e aqui dizendo, estabeleceram-se a era da mediunidade. Naquele momento em que eles estavam ali em praça pública, eles falaram na sua linguagem, todos entenderam, né? Houve devia ter uma energia, eu fico imaginando assim, a energia, da força energética que estava ali naquele momento, né? O ânimo se refez de todos eles naquele instante, né? E ficou marcado ali como o advento da mediunidade, porque a mediunidade deles se manifestaram de uma forma mais ostensiva ainda, né? Que antes estavam ainda meio tímidos, e de repente deixaram eles seguiram sozinhos aquilo, sem esperar que alguém levasse eles, né? Isso aí eu achei bem interessante. Marcado aí pelo esse dia de Pentecostes. A gente vê que o Emmanuel está falando aí, né? Que todas as realizações do cristianismo, alicerce, essa mediunidade. Então a gente vê o quanto de todos aqueles que pregam o cristianismo, né, que atuam de uma forma ou de outra, ele vem trazer essa certeza da presença da espiritualidade naqueles que se dispõem a trabalhar nessa seara do Cristo, né? É uma maneira de dizer que a gente não está só. Mais uma vez ele diz isso, né? Quem se alia a esse Evangelho do Cristo, a esse Cristo, para pregar os seus ensinamentos, vivenciar os seus ensinamentos, jamais estará a sós, né? Estará sempre com essa influência boa, né? Se a gente... E os espíritos falam isso, né? Que quando a gente tem a boa vontade, o propósito de realizar algo de bom, vários espíritos do bem já se aproximam para te dar esse impulso, para que você nem desista, né? Porque a gente é fraco ainda em querer fazer coisas boas, né? Então, quando a gente tem essa ideia, eles vêm, eles já se aproximam da falange boa para te impulsionar e não deixar você desistir, né, daquele intento de fazer uma coisa boa. Mesmo se for o contrário também, né? Se a gente tiver em mente fazer algo de ruim, quais são os espíritos que vão se aproximar também para nos influenciar, né? Então, a gente tem que sempre pensar com relação a isso. Por isso a prece é tão importante, né? Antes da gente iniciar alguma coisa, algum trabalho no bem, algo que a gente que vem em mente, né, para ajudar as pessoas. Então, é sempre bom a prece vir junto, caminhando junto,
que a gente faz essa conexão e a gente abre, né, os canais para receber essas inspirações do alto e que eles realmente incentivem essas nossas ações no bem, né? Tão importante. A gente vê também todos esses vultos do cristianismo, né? Paulo mesmo, quanta inspiração Paulo teve para escrever aquelas cartas, para atuar naquelas comunidades que ele ia, né? Ele foi em tantas e tantas cidades pregar o Evangelho do Cristo. A gente sabe que ele não estava só, né? De jeito nenhum, né? Com certeza a Gesiel lá, o Estevão, a Abigail, estavam lá junto a ele, dando essa força maravilhosa para ele pregar esse Evangelho do Cristo que fez a diferença. Ele se tornou Paulo por causa de um efeito mediúnico, né? Pois é, exatamente. Da aparição de Jesus para ele no deserto. Então você vê que realmente, como Emmanuel coloca, a mediunidade está sendo aí, desde essa época, ela é o alicerce principal para tudo que o cristianismo veio acrescentando e se proliferando, né? Se manifestando por toda a Terra, né? Até que veio Kardec para dar uma organizada nessa bagunça, que ficou esses anos todos aí tendo muita manifestação e muita gente deturpando as coisas. Aí veio Kardec para pegar toda essa manifestação, todo esse trabalho e organizar, né? Dar uma organizada. No início, você falando assim, me lembrou do início do trabalho do Chico também, né? Que havia muitas reuniões de materialização, mas aí chegou um momento que o Emmanuel falou, não, agora para por aí, porque a sua missão é escrever, né? Escrever, trazer muitos livros, muitos conhecimentos. Quer dizer, foi necessário, né, aquelas reuniões de materialização para, né, convencer, com certeza, convencer uma série de pessoas que iriam fazer parte naquele trabalho, mas depois vem, né, naturalmente a organização das tarefas, dos trabalhos, e vem junto com essa convicção, né, do que existe, do amparo que existe, sem necessariamente ter que ver o espírito, né, mas saber que eles atuam, saber que eles estão próximos e estão auxiliando, desde que estejamos também nesse patamar, né, de influência com eles. É muito importante. É verdade. Lá na Rádio Janeiro tem lá um programa que é Provas Bíblicas da Reencarnação. Lembra? A gente pode fazer provas bíblicas da mediunidade. Ai, meu celular vai acabar a bateria. Na Bíblia, né, no Evangelho, né, nas Escrituras, tem muita demonstração de mediunidade. Mas, sim. E aí não é colocado, né, por causa de interesses, né? A gente sabe qual é a situação. Mas está lá. Da mesma maneira que tem as provas da reencarnação, tem as provas da mediunidade. Os profetas eram médiuns, né? Mas a mediunidade, eu acho até que não é um problema. Na verdade, eles acreditam, né? Porque a maioria dos cristãos acreditam em mediunidade. Eles só mudam o nome, né? Eles botam que é uma unção de Deus, que é o Espírito Santo diretamente. Mas eles acreditam que existe, de alguma forma, a manifestação espiritual sobre algumas pessoas, né? Que possuem esse dom. Só muda o nome, né? Só muda o nome. Eles não aceitam o entendimento. Eles não aceitam assim, essa comunicação, né? Eles não aceitam essa comunicação do mundo espiritual com o material. Sim. Eles acreditam que é direto do Espírito Santo. Poder maior, né? Que influencia. Exatamente. Eles não aceitam que nós possamos ser esses intermediários, né? Sim. Da espiritualidade. Mas tem tanta demonstração lá nas Escrituras que o povo, né, as pessoas eram intermediários. Os próprios discípulos de Jesus, alguns eram intermediários. Mas eles não veem dessa forma, Flávio. Eles veem como mistérios, como fenômenos, mas não necessariamente como a mediunidade em si, que para nós é algo muito normal, muito natural. Né? Eles é o sobrenatural, né? Oi, Ana. Para eles é o sobrenatural, né? Para eles é uma coisa que... Tá, eu nunca conversei a respeito. Eu conheço muitas pessoas que são evangélicas, mas eu não entro em detalhes.
Mas o que eles pensam, então, do trabalho de Chico Xavier, por exemplo? Com certeza eles devem achar que Chico Xavier um charlatão. Com relação às comunicações mediúnicas, a caridade não, porque o Chico Xavier sempre foi e sempre será um homem muito respeitado com relação à bondade dele e à caridade que ele praticava, sabe? Mas com relação eu acredito que ele dependendo da pessoa, vai pensar de ou vai achar que ele era um charlatão, ou vai achar que ele era maluco. Não, que os espíritos estavam enganando ele. São coisas ou vai achar que ele, na verdade, era influenciado por demônios. Mas eles não depende da vertente de cristianismo que a pessoa... Eles não acreditam em espíritos. Eles acreditam que toda e qualquer manifestação é do demônio. Então, Elias dizer que são os demônios que se manifestam. Tanto no filme do Chico quanto no do Divaldo fala-se isso. Demônio. Fala, João. É isso mesmo, porque eles só acreditam, tanto o católico como o evangélico, eles acreditam que Deus está derramando sobre eles o Espírito Santo, essas coisas. Eles não acreditam na comunicação de um simples espírito um sujeito que viveu com a gente aqui e morreu, desencarnou e está passando uma mensagem. Eles não acreditam, eles já acham que isso aí é coisa daquele cara, né, esquisito. Isso, ou que um espírito que que tenha uma evolução maior, né, como Santo Agostinho, venha perder, um Santo Agostinho venha perder. É interessante, né? Mas acreditam nos santos, né? Mas eles não acreditam que um espírito evoluído, né, superior como esse e outros viriam se comunicar com a gente. Por quê? Né? Mas acredita no santo porque eles canonizaram, eles fizeram virar santo. Mas o santo Mas não antes disso, o santo foi uma pessoa normal que viveu aqui. E aí eu pergunto, e as crianças que viram Nossa Senhora de Fátima? Era o quê? Ela que estava travestida de demônio lá? Era o demônio travestido de Nossa Senhora, então? Porque houve uma mediunidade. É isso que eu estou falando, depende da vertente. Se você perguntar para um católico, ele vai acreditar que era o santo, como o João falou. O católico já abrange um pouco mais o leque, ele já aceita que não é só demônios. As crianças viram também se manifestam. Senhora, né? Depende da vertente com quem você estiver conversando, a pessoa vai ter um leque mais aberto ou mais fechado de crenças para colocar o Chico Xavier no encaixar em algum ponto. A questão é que eles não veem de uma forma natural essa comunicação como nós vemos. Sim, mas eles acreditam em fenômenos, né, maravilhosos que podem acontecer numa determinada época e só ali. Mas não como a gente, que é o nosso dia a dia. E Moisés não tinha proibido, ele fez a lei que você não podia ter comunicação com os espíritos, né? Então, isso ficou carregando até hoje isso. Então, qualquer comunicação com o mundo espiritual, você está contrariando as leis de Deus. Que, na verdade, são leis mosaicas e não de Deus, não é? Mas do jeito que era naquela época, devia ser uma bagunça mesmo, né? Todo mundo querendo saber coisas tolas, bobas. E aí o Kardec veio dar um cobre a linha aí e ajustar tudo direitinho, né? Com o Livro dos Médiuns. Eu acredito que a humanidade, na época de Moisés, ainda estava muito ignorante e a própria psicosfera da Terra talvez estivesse ali muito envolvida, que até hoje ainda mas naquela época ainda pior, por espíritos de má índole, né? Desejando enganar, piorar a situação. Então, imagina, aquilo ali foi uma forma que Moisés criou de blindar, para que somente através dele, que estava sendo uma coisa mais realmente bem filtrada, vindo do alto, vindo das esferas maiores para a evolução, para que só aquela mensagem se propagasse. Depois de Jesus, e em especial aí depois do Pentecostes, que a humanidade alcançou um grau de maturidade onde foi permitida exatamente essa liberação da mediunidade para que a coisa se espalhasse
mais fácil, com mais velocidade, e já teríamos a maturidade, entre aspas, mas para que a coisa não se deturpasse muito. Mas, ainda assim, veio Kardec muitos anos depois, porque, na verdade, muita coisa se deturpou, veio Kardec para dar mais uma arrumação, mais um equilíbrio, mais uma organização nesse trabalho mediúnico para exatamente tornar o nosso filtro ainda melhor. E aí, você estudando o Livro dos Médiuns, estudando a obra de Kardec, você fica exatamente com um filtro moral, um filtro técnico, um filtro científico dessas mensagens que vão tornando exatamente a gente cada vez mais capazes de receber essas mensagens sem causando coisas boas e não problemas, né? Não causando estragos através dessas mensagens. Tem até a ver com o que a gente comentou na semana passada, né? O Emmanuel fala na leitura da semana passada sobre essa questão do povo ainda não está maduro, quer dizer, foi providencial essa atitude de Moisés, sim. Né? Ele proibiu na hora certa, para que a coisa não desandasse. Né? E se ele proibiu, já é a prova de que existe, né? Porque como é que você proíbe algo que não existe? Não é? E é isso que as pessoas nem raciocinam, né? Nem pensam nisso. Você sabe qual é o resumo disso? Você sabe qual é o resumo disso? O resumo disso é quando eles me disseram: o diabo adquire várias formas. Aí eu falei, tá bom. É verdade. Aí eu botei o vídeo lá no grupo, né? O diabo nem existe. Vocês viram a entrevista com o diabo lá daquele grupo? Nem assisti, então vou lá ver. Eu botei lá no grupo, entrevista com o diabo. Vai lá ver que você vai ver. Os Amigos da Luz, muito legal. Ele pode assumir muitas formas se ele nem existe. Pois é. Vamos continuar, gente. Faltam menos de 10 minutos agora. De novo. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecoste que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Olha só, contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais. Quer dizer, com tudo isso, o que são esses prejuízos morais, né? Que avassalam ainda, né? Nossos prejuízos morais são as nossas faltas, nossas imperfeições que ainda, né, atrapalha nessa nossa evolução, né? Trabalha sempre contra o fluxo seria, né, do nosso processo de evolução, né? Mas é sobre a mediunidade, que ele fala assim: gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções, quer dizer, a base, né? A base, o alicerce de todas as realizações, né? Seria através da mediunidade, que é a espiritualidade em si, né? E oferecida às criaturas que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. Né? Que as pessoas conseguissem entender, né, que a espiritualidade é uma coisa que não é de religião nenhuma, mas ela é uma coisa inerente do ser humano, de toda a Terra, né, vamos dizer assim. É uma coisa que já vem desde eu falei aqui do Joel, já dizia isso, né, o profeta lá. Então, desde o Antigo Testamento, e é ainda ela que, dilatada, né, dos apóstolos ao círculo de todos os homens, quer dizer, uma coisa que não ficou só entre eles, né, foi estendida a todos, que é como fazem aqueles que estão com Deus, né, como diz Deus, se você está comigo, então você tem tudo, né? Dilatada a todos os homens, ressurge o espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. É aquele que nunca morre. Né? Vamos lá. Comentários? Falas? É isso mesmo, é o que você falou, Selma. São nossas imperfeições,
que faz com que a gente não seja esse vaso límpido, né, cristalino, que seria a maneira como nós usaríamos a nossa mediunidade. A gente atrapalha muito até nossas próprias comunicações mediúnicas propriamente ditas numa casa espírita, como no nosso dia a dia, né, que a gente recebe muitas vezes inspirações, que a gente poderia ajudar tantas pessoas através dos nossos atos, mas devido às nossas imperfeições, ao nosso próprio egoísmo, muitas vezes a gente deixa de usar essa mediunidade de inspiração. Eu acredito que a gente é influenciado o tempo todo, né? Então a gente muitas vezes deixa de ajudar por causa dessa nossa conduta ainda capenga, né? De pensar só na gente. Você tem a oportunidade de ajudar alguém, os espíritos podem estar influenciando você a falar algo para uma pessoa que está em necessidade, que apareceu ali na sua casa ou no seu caminho, mas você, envolto das suas preocupações egoísticas, você acaba nem percebendo direito, ou se percebe, não dá muita atenção. Nós somos ainda esses vasos imperfeitos, e a gente não consegue viver profundamente esse cristianismo, que seria o ideal, né? Que a gente estivesse sempre se colocando à disposição do Cristo, dos emissários de Jesus, para nos ajudarmos no nosso dia a dia, todo o tempo. Mas como ainda estamos ainda repletos de egoísmo, vaidade, né, orgulho, e outras, né, as paixões, né, que nos submetem aí às distrações da Terra, né, aí isso que atrapalha realmente o curso da nossa evolução. Se não fosse isso, a gente já tivesse ouvido mais, seguido mais sobre isso, eu acho que o nosso planeta já estaria bem... Se colocar mais à disposição, né, dessa ajuda mútua, isso é uma coisa bem legal que a gente pode já ir repensando, né, nossas vidas aí. O que vocês acham? Eu estou fazendo isso, viu? Muito. A gente está tentando, né? Tentando. Fala aí pra você, o que você acha, Lu? Fala, Flávio. Você. Fala aí, Lu. Olha só, eu sei a dificuldade que vocês passam. Eu já passei por isso, tá? Mas eu conheço a dificuldade de vocês. Eu estou aqui para poder ajudar vocês. Então, nos ajuda. Dica aí, Espírito Como é bom. Nós somos privilegiados em ter um Espírito puro conosco, viu? Nesse nosso grupo. Muito dá uma bom, dica aí pra gente. Como é que a gente faz, então, para vencer isso aí? Na verdade, quando o centro retornar às atividades, eu vou trazer uma falange boa. Opa. Ai, amém. Vai dando uma palhinha enquanto a gente está em casa. Quebra o galho aí, né? Eu sempre faço. Só estar aqui já é uma energia, uma troca de energia. Vocês estão me dando energia e eu estou passando para vocês. Muito boa, exatamente. Esse espírito puro é bem humilde, hein? Mas essa troca de energia realmente ela é boa. Isso aí faz um... Igual da água da Sedai. Ai, cheio de geosmina. Cheio de geosmina. Gente, mas é isso mesmo, né? Nós ainda estamos longe. Aliás, a gente não pode falar dessa forma. Ainda estamos muito longe de ser perfeitos. Sabemos que sim. Mas quanto mais a gente fala, parece que o negócio vai ficando cada vez mais longe. Então fala assim, a gente está mais próximo. A gente já esteve mais longe. Sim, mas olha, enquanto usar essas coisas assim, é o verbo, tá ruim. Não consigo. Nunca fica bom. Depois que inventaram tá ruim. Nós não estamos longe, não, Selma. Nós estamos menos longe. Nós estamos mais perto. Sabe por quê? Nós voltamos lá, nós saímos lá do Uga Uga. Com certeza. Mas eu digo assim, que quando a gente fala isso, parece que você toma uma distância muito maior. Entendeu? E as pessoas sempre olham dessa forma. Ai, ainda está muito, ainda estou longe de ser assim. Gente, isso aí é difícil realmente você, em uma existência, né, ter uma transformação e atingir a iluminação. Né? Mas tem pessoas olha que nós conseguem. somos espíritos milenares, né? E tem pessoas que conseguem, pelo menos se aproximar bastante, né? Selma, dá uma olhada para você. Como você melhorou. Essa luz aqui radiando. Não,
Dá uma olhada até uma 20, 30, 40 anos atrás. Não, com certeza, bastante. Eu tenho uma amiga que diz que eu não sou a mesma de 5 anos atrás. É verdade. De 5 anos atrás, nem precisa tanto. Ela me conhece há 30 anos, né? Já foi o progresso, né? Aliás, ela me conhece há 35 anos. E ela, desses 35 anos que nós nos conhecemos, ela disse o quanto eu me transformei. Os processos, né, de transformação nosso. Mas eu sei que falta muito ainda. E ao contrário do nosso tempo, que falta menos de 1 minuto para acabar. Vão cortar a gente de novo. Vamos encerrar? Ou alguém quer falar alguma coisa? É a hora da prece. É a hora da prece. Então, vai cortar a prece no meio. A gente faz uma prece rapidinha aqui. Vamos nessa rapidinho. Agradecemos aqui a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estarmos novamente juntos nesse estudo maravilhoso. Que possamos estar cada vez mais aprendendo seus ensinamentos e assim a gente